Sabe, na Bíblia, a palavra coração é um dos conceitos mais importantes que existem. Só que o significado dela vai muito além do que a gente costuma imaginar. Para a gente conseguir desvendar essa ideia, vamos começar com uma história. Uma história que é simplesmente inesquecível. Essa é uma história sobre mãos marcadas por cicatrizes. Uma narrativa que, na verdade, prepara o terreno para a gente entender uma verdade muito mais profunda sobre sacrifício e lealdade. Então, tenta imaginar a cena. Um prédio está pegando fogo, um incêndio terrível, sem controle, e lá dentro, preso, tem um menino. Um garoto órfão que vende jornais na rua para sobreviver. Do lado de fora, uma multidão se forma, mas todo mundo está paralisado, só olhando. Em meio ao caos, um grito ecoa, quase como um clamor, um pedido por um herói, por alguém que tenha coragem de entrar naquele inferno. E aí, do nada, uma figura que ninguém esperava se move. Um varredor de rua, um homem simples. Ele não pensa duas vezes, simplesmente larga tudo e corre para dentro das chamas. E ele consegue. Ele volta, com a criança nos braços, viva. O menino está salvo. Mas o preço que esse homem pagou foi altíssimo. Ele ficou com o rosto e as mãos terrivelmente marcados pelo fogo. Algumas semanas se passam e o futuro desse menino vai ser decidido num tribunal. Lá aparece um casal muito rico, sem filhos, que se oferece para adotar o garoto. Eles prometem de tudo, os melhores colégios, viagens, uma vida de luxo que ele nunca nem sonhou. Mas lá da plateia, outra voz se levanta. É o varredor de rua, com o rosto todo marcado, as mãos ainda enfaixadas, com a voz meio trêmula, ele também pede para ficar com o menino. O menino fica olhando fixamente para ele e pergunta: "Por que seu rosto é assim?" E o homem responde com toda a simplicidade do mundo: "Essas são as marcas do amor. Foi o fogo, quando eu salvei você." Naquele instante, o menino esquece o casal rico, as promessas, o conforto, tudo. Ele corre e se joga nos braços do varredor, gritando entre os soluços: "Eu vou com ele, ele sofreu por mim." Essa história que é super comovente não é só uma história, né? Ela funciona como uma alegoria, um espelho para uma verdade muito mais profunda sobre sacrifício e amor. A mensagem que estamos analisando traça um paralelo bem direto entre o sacrifício desse varredor e o de Jesus, cujas feridas são vistas como as marcas definitivas do amor, um sacrifício feito para resgatar a humanidade. E isso tudo leva a gente a uma pergunta fundamental. Uma mudança de lealdade tão profunda, tão instantânea como a desse menino, onde é que isso acontece dentro de uma pessoa? A resposta para essa pergunta está em um dos conceitos bíblicos mais importantes e talvez um dos que a gente menos entende: o coração. Olha só que interessante. A nossa visão moderna geralmente trata o coração como o lugar das emoções, né? Algo separado da razão. É daí que vem o famoso conselho: siga seu coração. Mas a visão bíblica, essa é radicalmente diferente. Para a Bíblia, o coração não é só sentimento. É o centro de comando da pessoa inteira. Ele integra vontade, intelecto e emoção. Exatamente. Nessa perspectiva, o coração é muito mais do que só um sentimento. Ele é o verdadeiro centro de controle do nosso ser. É o lugar onde a gente pensa, sente e, o que é crucial, onde a gente decide. A própria origem da palavra já nos dá uma pista. A palavra grega para coração é cardia, que, claro, deu origem a termos como cardíaco. Mas a ideia por trás do conceito se aproxima muito da palavra core em inglês, que significa núcleo. O coração bíblico é exatamente isso, o núcleo da vida humana, a fonte de onde brota tudo. E a Bíblia mostra isso de forma muito clara. As Escrituras descrevem o coração como centro não só da alegria e da dor, mas também da raiva e da paz, da inteligência, da vontade e até da adoração. Ou seja, é o ser humano por completo. Então, se a gente entende o coração como nosso núcleo, isso muda completamente a ideia de transformação, certo? O objetivo não é só ajustar um comportamento aqui ou ali. A questão é transformar a própria essência do ser. A mensagem aponta que, segundo a Bíblia, o coração humano em seu estado natural é enganoso, caído. Não é uma questão de fazer algumas coisinhas erradas. É como se o nosso sistema operacional inteiro estivesse orientado na direção errada, longe do seu propósito original. É aqui que entra um conceito-chave: metanoia. Essa palavra grega muitas vezes é traduzida como arrependimento, mas o significado é muito mais profundo. É uma transformação completa da mente e do coração. Uma reorientação total do ser. Pensa numa metamorfose, tipo uma lagarta que vira borboleta. É nesse nível.
A diferença aqui é fundamental. De um lado, você tem a modificação de comportamento, que é baseada em regras humanas. Seria como tentar domesticar uma natureza que já é caída. Do outro lado, você tem a metanoia, que é descrita como um ato divino que muda o núcleo, que troca um coração de pedra por um coração de carne. E o ponto crucial é este. Essa transformação profunda não é algo que a gente consegue pelo próprio esforço. A mensagem a descreve como um ato divino, onde Deus escreve a sua lei não em tábuas de pedra, mas dentro do próprio coração humano. E isso nos traz de volta de um jeito incrível para a história do começo, a decisão do menino. Aquilo não foi uma emoção que passou rápido, nem um cálculo do que seria melhor para ele. Foi uma verdadeira metanoia, uma reorientação completa e instantânea de todo o seu ser na direção daquele que o salvou. E no fim, essa frase tão poderosa resume tudo. Ela mostra que um coração transformado de verdade não é produto de regras ou de esforço, mas sim uma resposta. Uma resposta profunda e inevitável ao amor que se sacrifica.